Olá, povo de Deus, aqui Pastor Melk, passando aqui com você mais uma vez. Eu gostaria que você, que está entrando agora neste momento pela live, que você compartilhasse conosco, que você pegasse aí no seu cantinho, compartilha com alguém essa palavra, que tem uma palavra de Deus para o teu coração. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E aqui eu gostaria de compartilhar contigo em Evangelho de João, capítulo 16, o verso 17, que diz assim: Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: O que significa isto? O que ele diz? Um pouco já não me vereis, e mais um pouco me vereis. E me vereis mais um pouco, e porque não me vereis, então eu vou para o Pai. E perguntaram: O que isso quer dizer? Um pouco, não me vereis. Não compreendemos o que está dizendo. Verso 19, Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhe: Perguntais entre vós acerca disso, e eu disse: Um pouco já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais o sofrimento, diante da alegria de ter trazido o ser humano ao mundo. Assim também vós, agora, estáis tristes, mas eu vos verei de novo, porque o vosso coração se alegrará. Eu vou dizer de novo: o vosso coração se alegrará e ninguém vai tirar a vossa alegria. Posso ouvir um amém? Amados, é interessante essa palavra, porque aqui Jesus, ele está nos seus últimos instantes com seus discípulos. Ele está sentado com eles, ensinando a eles. E aqui Jesus, ele não falava mais por metáforas, ou seja, por alegoria. Então Jesus, ele já não escondia mais acerca daquilo que ele estava querendo esclarecer. E ele começou dizendo da seguinte forma: Agora eu vou para o Pai, chegou a minha hora. Esse é o detalhe, agora é a hora e eu vou para o Pai. Sabe o que eu penso? Que tudo na vida tem a hora certa e o tempo certo para as coisas acontecer. E eu tenho certeza disso, porque isso aqui também, ele não fica fechado para nós. Pelo contrário, ele esclarece para nós qual é a vontade do Senhor. E que para a tua vida, há um tempo certo para Deus reconstruir tudo novamente. Para que Deus venha pôr as coisas no lugar. Porque essa é a vontade do Senhor. Chegou a hora, ou seja, ele já podia falar abertamente, detalhadamente, para que as pessoas compreendessem o quê? A missão que não é minha, a missão é do Senhor, a missão que é da igreja. Deus designou a igreja para uma missão importante. E esse foi o compromisso de Jesus, que veio até nós, que veio até os nossos corações. O quê? Cumpriu o teu propósito e estabeleceu em nós a esperança. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E olha que isso aqui tira principalmente aquilo que nós queremos fazer, que é o quê? Queremos ser o dono da razão. Nós achamos os nossos achismos, até mesmo os nossos teologismos, que não tem nada a ver com a teologia, com aquilo que Deus nos ensina na profundidade. E essa é a marca do cristão que parte daqui para frente e que também constrói a sua própria história. Essa é a marca do cristão. Qual? A transparência, o compromisso com Jesus debaixo da obediência. Ou seja, no nosso ministério, e é um caminho que eu vou dizer aqui muito importante e que nós temos que guardar os nossos corações. Qual é, pastor? Que é um caminho sem volta. Não tem volta para aquilo que Deus já estabeleceu em nós. Percebeu? Ou seja, Deus está dizendo para você, não dá para você olhar para trás mais. Não dá para você voltar mais. Não dá para você achar que você deve voltar para trás e ser simplesmente um pescador.
Não, Deus já colocou um plano perfeito sobre a sua vida. Então, deixa eu dizer aqui, não destrua aquilo que Deus construiu sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele já estabeleceu. Deus é todo perfeito. Nós somos tão imperfeitos e tão dependentes da sua graça. Ou seja, Deus já construiu. E na verdade, nós não estamos preparados para nada na vida. Verdade. Pastor, estamos preparados, logo a gente para, logo já não buscamos mais como tinha que buscar, não conseguiu nadar contra a maré, sem contar que não existe maré favorável. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Nós não conseguimos mais nadar como tem que nadar. Nós não conseguimos porque somos muito ociosos. Sabe aquelas pessoas? Nós não conseguimos nos organizar. Ociosos no sentido, o cara é muito parado. Parou, estagnou e parou no tempo. E é isso que o Senhor quer trazer. Você que está ouvindo essa mensagem. Deus quer trazer você para perto. Ele não quer mais que você esteja ocioso na sua vida. Ocioso, uma pessoa parada, estagnada, que não constrói nada, que não entendeu o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E eu sei que o Senhor vai começar a fazer algo diferente sobre a sua vida. Eu não sei aonde você está. Eu não sei o que te parou, o que te fez parar ao tempo, mas o Senhor está dizendo para ti, abra agora, prepara os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer estabelecer sobre a sua igreja. Chegou um tempo da igreja aparecer, chegou um tempo de nós sairmos dos nossos ideais e Cristo, não só Cristo, mas também todos os verem como uma carta aberta, homens cheios de fé, homens cheios de alegria, homens preparados para o embate, para a briga. E saiba de uma coisa, Deus sempre estará contigo. Por onde fores, estarei contigo, diz o Senhor. Posso ouvir amém? Posso ouvir um glória a Deus? Mas escreve isso aqui. Escreve isso aqui, porque isso aqui é uma lição importante para você caminhar. E caminhar, não caminhar por caminhar. Porque a pergunta que nós sempre fazemos para Deus, todos fazem, todos dizem para Deus, Senhor, eu te peço sempre para o Senhor me dar. O Senhor me dá um milagre e o Senhor me dá um trabalho. Você nunca se fez essa pergunta? Por que é que nós pedimos para Deus um milagre e Deus nos dá o trabalho? Simples, para nos ensinar. E não só ensinar, mas nos fazer compreender que é tempo de nós construirmos ao meio ao caos. Ou seja, no seu interior, cheio de coisas que estão dentro de si. Deus quer ensinar você a lidar com elas. Isso é possível, pastor? Sim, isso é possível. Por isso que em Gênesis capítulo 1, verso número 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e era caos, e o Espírito do Senhor andava sobre ela. E o Senhor diz, haja luz, e houve luz. Percebeu? Isso aqui é o princípio. E o princípio não só para mim, porque é um princípio para você também. Para quem? Para quem constrói. Porque aqui a gente aprende a organizar dentro da complexidade humana. Deus está ensinando, nos ensinando a compreender, a fazer a construção dentro dos nossos próprios vazios. Como lidar com ela, como lidar com a família, como lidar com a dor, como lidar com a angústia, como lidar com o abandono, como lidar com o abuso. E aqui nós aprendemos, porque isso aqui é um princípio de fé. Como diz Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos como se já existissem, entendeu? Tem que caminhar, e caminhar por fé. Não é caminhar pela vista, mas é por fé. E aqui estão os dois lados da moeda que Deus quer nos ensinar. Qual, pastor? A do Criador, daquele que criou e daquele que é a criatura. Porque quem criou, ele disse, haja luz. Em outras palavras, ele está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa. Você não pode ver, mas Deus está agindo sobre a tua vida. Deus está agindo por detrás dos panos, por detrás do véu. O Senhor está agindo na tua vida. Mas também tem o lado da criação. Qual é, pastor?
O lado da criação é essa. O lado da criação é de quem ouve. O lado do Criador é aquele que diz, haja, e houve luz, e alguma coisa aconteceu. Mas o lado da criatura é aquele que ouve a palavra, e não só ouve, mas também pratica. E eu sei que aquele que olha para o céu, olha para o teu socorro, ele constrói olhando para frente, sempre dizendo, o que, pastor? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que o Senhor quer ouvir das suas palavras. É isso que Deus quer ouvir de ti. Mesmo nas suas tristezas, mesmo na sua dor. Deixa eu dizer para você, nunca destrua aquilo que Deus já construiu. Aquilo que Deus já estabeleceu em você. Porque Ele já disse, haja. E eu sei que quem está ouvindo agora vai fazer efeito daqui para a eternidade. Posso ouvir amém? Segundo lugar, pega isso aqui. Jesus disse, agora vocês precisam entender, chegou a minha hora. E agora? Agora também chegou a tua hora. Chegou a hora de vocês o quê? Chegou a hora de vocês crescer. Chegou o tempo. O tempo é ideal. O tempo é propício. Para quê, pastor? Para serem maduros. Amadurecer. Porque é assim que nós amadurecemos. É assim que nós crescemos. Porque até agora, vocês viveram comigo. Imagina um ambiente das últimas palavras de Jesus. Começa o Evangelho de João, capítulo 13, e vai até o capítulo 17. O Senhor dando as últimas instruções para a igreja. A primeira igreja, os 12 apóstolos. O Senhor sentado e o Senhor mostrando, até agora eu resolvi o problema de vocês. Até hoje eu estive presente em vocês. Até hoje eu fiz tudo. E agora? Agora eu vou para o Pai. E vocês, cada um vão aprender a construir. Detalhe. Vocês vão construir a sua própria história. E aqui são pontos importantes para a igreja. Porque não é construir por construir, meu amigo. Aqui, Deus está falando com uma igreja. Chegou a hora de vocês serem protagonistas da sua própria história. Jesus queria fazer com que vocês entendessem esse princípio. Que princípio? De que vocês iriam construir, mas vocês não estariam sozinhos. Por isso que Mateus capítulo 28, 18 diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Porque isso é muito comum. E eu digo isso aqui para você com prioridade. Porque tantas vezes eu achei que eu estive construindo sozinho. E não. Deus sempre esteve conosco. Deus sempre estará com você. Deus sempre estará com você aonde você estiver. E o que você estiver construindo da sua história, se ela tiver valor, se ela tiver alguma nobreza, se ela for justa, sabe de uma coisa? Você nunca estará sozinho. E eu sei que esse Deus, o que Ele faz em você é muito profundo. Porque o alcance dele, esse gentleman, esse cavaleiro, ele toma posse daquilo que é dele. E você é uma posse dele. Posso ouvir um amém? Por isso que Deus sente ciúme. Por isso que Deus te chama para se aproximar dele. Por isso que Deus te chama para próximo dele. Para quê? Para que você cresça. E eu sei que você vai crescer. Eu sei. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E terceiro ponto, o maduro é esse. O maduro é esse que entende. O maduro é esse que compreende que Ele é Deus. Ele é Deus. Ou seja, Ele é o Deus Emanuel. Conosco está Deus. Deus conosco está. E nós somos eleitos, não se preocupa. Aquela de Romanos capítulo 8. Você tem um chamado, você foi marcado. Você tem a marca da promessa. Como diz a música, você tem a marca da promessa. Você foi separado. Você é herdeiro, você é cordeiro. E o compromisso de Jesus é esse. Fazer com que todos entendam, todos saibam que chegou a hora
e chegar a hora para nós é ter a consciência. É essa consciência. Simples. Assim, pastor. Assim. Simples assim. A consciência que nos leva à percepção de que na relação da vida, nas relações da vida, na construção daquilo que você está fazendo daqui para frente, o mais importante é a relação com Deus. Detalhe, sem perder o teu chão, porque Jesus é o nosso chão existencial. Você pode declarar isso? Jesus, o meu chão existencial. É Ele que me traz a base, é Ele que nos faz a base para continuar, a base para chegar no ponto final, porque o ponto final, meu amigo, é o propósito. Eu sei que os planos foram rompidos, e por isso Deus te traz de volta, Deus te traz de volta. Jesus é o nosso chão existencial. Contra o quê? Contra a inveja, contra os inimigos de Jesus. Uau! Existe isso, pastor? Por incrível que pareça, existem pessoas que ainda não compreenderam. É o nosso chão existencial contra os mentirosos, contra os fofoqueiros, contra os maldizentes, pessoas omissas, aqueles que podem fazer o bem, mas não fazem, não entra na omissão. Como diz a encíclica, a epístola de Tiago, não entra na omissão. Contra aqueles que parecem ser, mas não é. Porque o que Deus quer fazer aparecer nesses dias são os seus filhos. Aqueles que ganharam nome. Eu não tinha nome e eu fui encontrado. Eu estava jogado e fui levantado. Por isso que a Bíblia diz que o caminho do justo é como o nascer do sol. Exato. É lá, o nascer do sol. E amigo, vem para cá. Você tem o Deus como Todo-Poderoso na sua vida. Não tem por que temer. Como diz a música, por que temer? Se Deus está contigo, se Ele é seu amigo, por que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. É esse alcance, o caminho do justo, nascendo e sendo gerado. E foi no processo da dor que depois de gerado, ele não se lembra mais da sua dor. E agora, pastor? E agora, o mundo pode nos ler, pode nos ver através de nós. Jesus Cristo de Nazaré, agora é a imagem e a semelhança de Deus. É isso. Que você fique com essa palavra. Porque eu tenho certeza que se você estava distante, volta rápido. Se você estava abatido, eu vou dizer uma coisa para você, nessa tristeza, quando a alegria do Senhor, eu tenho certeza que ela vai tomar conta da tua casa, ela vai tomar posse do teu lar, ela invade a tua casa agora, ela invade a tua vida agora, eu estou profetizando. Ela invade os teus pensamentos agora, porque tudo aquilo que é de ruim, ela vai bater em retirada. Toda doença que veio sobre você, se tinha um diagnóstico de morte, eu declaro vida. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa te alcançar. Que a construção da vida, a humanidade, possa ver Cristo em você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Que fique aqui. Que você possa ficar com essa mensagem. Com essa mensagem, Deus possa ser visto através de você. Que Deus abençoe a sua vida
E pode ter certeza de uma coisa, que nós estaremos aqui sempre, sempre para trazer alento para o teu coração. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Que Deus abençoe. Compartilhe com alguém. E essa mensagem, se quiser ouvir, você pode ir no Spotify também e nos acompanhar lá, colocar Igreja Novo Israel e nos acompanhar pelas mídias sociais. Compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo para o teu coração. Deus abençoe.